Fala pessoal, estamos aqui em mais uma entrevista hoje na nossa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui no nosso canal. Antes de eu falar de quem eu estou entrevistando hoje, do que vamos tratar, peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, abriu, deixou o like, ative o sininho para as notificações, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho claro, as notificações, mas também se inscreverem no nosso site, nos seguirem nas nossas redes sociais, Progland no Instagram, Progland no Facebook, Progland no Instagram, e no nosso site também, proglandmusica.wordpress.com. Introdutório feito, hoje eu chamei aqui para a gente conversar Tiago Matar, documentarista, roteirista e tudo mais, para a gente falar sobre um evento muito importante da história da música brasileira, claro, que foi o Festival de Águas Claras, mergulhar sobre o que foi esse festival. E claro, a gente nesse mergulho, nessa nossa imersão sobre o que foi o Águas Claras e etc., que está fazendo 50 anos da edição inaugural agora em 2025, a gente vai falar, claro, do Barato de Acanga, documentário que ele realizou e etc, né? E vamos conversar sobre isso tudo. Muito obrigado pelo seu aceite, Thiago. Muito obrigado pela tua oportunidade de estar aqui com a gente, viu? Obrigado você, Kelvin, pelo convite e um oi geral aí para a galera do Progland. Obrigado aí pelo convite. Não, eu que agradeço. E agora, né, a gente já vai falar. Eu já quero começar a falar, lógico, do Barato de Acanga, para a gente já daí começar a fazer um panorama do que foi o Festival de Águas Claras, etc., a importância dele e tudo mais. E o documentário ele foi lançado há 5 anos, né? Ele é de 2020, 2019 para 2020, né? E eu queria saber, basicamente, como é que foi o ímpeto de você mergulhar na história desse festival em específico, porque teve lá a participação, claro, do seu pai, você o acredita como a figura propulsora dessa ideia e etc, por causa das conversas que ele tinha contigo sobre o festival, mas eu queria, lógico, traçar um pouco do que o seu pai falava, de onde veio essa chama para fazer algo sobre o Festival de Águas Claras, mas por que em específico o Festival de Águas Claras foi um projeto tão rico em pesquisa para o Barato de Acanga e etc. E aí eu já dou a deixa do que você fala da ideia inicial, mas também é, esse objeto de estudo, por que aquele objeto é tão rico e etc. E foi tão rico para fazer um documentário tão ótimo que é o Barato de Acanga. Obrigado, Kelvin. Eu acho que assim, começou. Você já conhece o básico da história. Meu pai me contou que tinha ido no Woodstock brasileiro. E eu ouvi isso e fiquei assim, caramba, nunca tinha ouvido falar que no Brasil tinha tido um Woodstock, não sei o quê. E aí comecei a pesquisar sobre o tema, né? E vi que ele não estava mentindo, não. Que tinha sido um festival muito incrível, que tinha reunido uma galera na cidade que eu só conhecia por ser a cidade da minha avó, que a minha avó morava em Iacanga. Então eu tinha 20 anos quando meu pai contou essa história e eu fiquei totalmente impactado com ela e tal. E, pô, queria contar isso para meus amigos, para as pessoas da minha geração, que não conheciam o festival, e não lembravam, não sabiam da existência dele. E aí, por que o Iacanga e não outros? Eu comecei a pesquisar a história dos festivais no Brasil, e eu percebi que o Festival de Águas Claras, realizado na cidade de Iacanga, ele tinha sido o mais longevo dos festivais, foi o festival que inaugurou um tipo de festival no Brasil, que é 3 dias de som numa fazenda, no meio do nada, e que dava certo, que poderia acontecer mais de uma vez. Então, o Iacanga é o único desses festivais que acontecem mais de uma vez. Então, ele tem em 75 a sua primeira edição, que completa 50 anos esse ano. Depois teve 81, 83 e 84, na mesma fazenda, reunindo, claro, públicos diferentes. Mas era a ideia de ser o mesmo festival, o mesmo nome, né?
a ideia de marca, que nem se tinha muito naquela época, mas que foi isso, assim, foi um festival que tentou criar sua marca, e marcar uma geração inteira, e depois uma outra e uma outra. Então, eu percebi que ele era o mais representativo de todos os festivais, antes daqueles festivais que a gente já conhece, que a minha geração já conhece, né, que é do Rock in Rio para frente, né? Então, eu tenho hoje 37 anos, mas quando eu tinha 20, meu pai me contou que tinha ido no Woodstock brasileiro, que tinha fumado com Moraes Moreira, que tinha feito não sei o que lá, que tinha ajudado a não pegar fogo na fazenda, e várias histórias. Maravilha. E aí eu falei, pô, deixa eu conhecer essas pessoas então, que fizeram esse festival. Então ele me apresentou o Leivinha, a família do Leivinha, os irmãos, que ele tinha no Facebook. Afinal de contas, Iacanga era uma cidade pequena. Então, assim, se você não era parente de alguém, você ficava amigo e aí casava com a irmã de alguém, virava parente. Então, uma cidade muito pequena. Então ele me apresentou os organizadores do festival e daí começou a minha pesquisa, né? Que até o filme ficar pronto, como você falou, em 2019. Quanto tempo demorou de pesquisa ao todo? Você Então, lembra? se a gente for contar tudo, assim, foi um pouco mais de 10 anos, porque eu tive a ideia tal de Uau. fazer o filme em 2007, 2008, mas ele só foi começar a rolar de verdade em 2015 com edital, com uma produtora grande Uhum. me ajudando a produzir. Mas antes disso, eu tinha começado a produzir de forma independente. Então, eu realizei algumas entrevistas entre 2008 e 2015. Então, muita coisa que aparece no filme, que parece ser material de arquivo, parece ser coisa da TV Cultura ou da Band, é coisa minha também. Então, eu filmei com as primeiras câmeras mini DV que eu tive acesso na época, com amigos que tinham câmera e tal. Uhum. E a gente ia na casa das pessoas e começava a filmar. Então, boa parte da pesquisa para o filme já foi uma pesquisa filmada. Então, eu gravei entrevistas Uhum. com pessoas que tinham ido, com pessoas que tinham organizado o festival, entre 2008 e 2015. E em 2015, a gente conseguiu finalmente uma produtora que acreditou no projeto, e a gente tentou vários editais, até que em 2017, 2018, a gente conseguiu a grana do edital para começar realmente a fazer o filme, licenciar as imagens de arquivo e as músicas que estão por todo o filme, né? Porque esse filme não existiria sem a autorização e a compra de direitos das várias músicas e imagens de emissoras que tem lá, né? Então, essa foi a importância de entrar uma produtora grande como a Big Bonsai, que produziu esse filme e que viabilizou que ele fosse possível, que ele chegasse no público, né? Uhum. E eu queria justamente perguntar dessa produtora e etc, né? Como eles ao que vocês acham, o que você, como idealizador desse projeto, acredita essa parceria da Big Bonsai, do Marcelo Machado também, etc., para comprar essa pauta, para comprar esse projeto, falar, vamos fazer. Eu estava assim num ano muito difícil, eu já tinha feito muita coisa de forma independente, e aí, sei lá, eu estava num ano em que eu ia ser despejado do meu apartamento, estava desempregado, não sei o que, e o filme não andava. E eu falei assim, pô, é agora ou nunca, eu preciso fazer esse filme, entendeu? E era um momento meio limite na minha vida. Aí eu meio que deixei um pouco vamos dizer assim, deixei de lado essa ideia de que, pô, eu vou fazer sozinho, assim, e percebi que, cara, ninguém faz nada sozinho e que eu precisava de ajuda para esse projeto acontecer. Então, eu sabia que o Marcelo Machado, por exemplo, que é um documentarista, ele dirigiu o documentário da Tropicália, né? E outros, assim, Sim. outras centenas de filmes, que ele já tem muito, muito filme no currículo. E o Marcelo tinha ido no festival. Eu sabia que ele tinha ido. Então ele sabia do que eu estava falando. Ele sabia o que era o festival de Iacanga, né, o festival de Águas Claras. Ele sabia disso. Então ele foi uma das primeiras pessoas que eu realmente procurei e apelei. Falei, olha, ao longo desses anos eu juntei esse monte de entrevistas, esse monte de material de arquivo que eu peguei na casa das pessoas, ou pessoas que me indicaram. Então tem esse monte de material, tem essa caixa de arquivo aqui e tal. Só que eu não tenho meios de produzir esse filme, porque eu preciso de grana.
não tenho grana, estou sendo despejado do meu apartamento, etc. Então, essa história acho que meio que sensibilizou o Marcelo, que ele falou assim, porra, você está fazendo de tudo para fazer esse filme, né? Então, eu conheço umas pessoas que podem te ajudar. Então, começou um pouco assim, né? Ele falou, eu mesmo tenho uma produtora muito pequena, o Marcelo falou, que não vai conseguir abarcar o projeto, mas tenho amigos que têm uma produtora já de um porte um pouco maior que a minha e que tem interesses em trabalhar em projetos de música, em projetos que de alguma forma eu esteja envolvido. Então, vou te apresentar essas pessoas. Então, o Marcelo entrou como consultor criativo do meu documentário e uma espécie também de produtor informal, porque ele que ligou as pessoas e tal. Então, ele me colocou em contato com os sócios da Big Bonsai, que é essa produtora que já tinha feito o making-off do Cidade de Deus, depois tinha feito um documentário sobre Dominguinhos, que era muito legal e tal, e fazia várias coisas de música. Estava fazendo uma série no canal Curta, chamado Palavras Permanecem. Então, eles lidavam muito com ativos desse jeito, assim, com propriedade intelectual que envolvia música. E eles gostaram muito do projeto. Eu apresentei para eles tudo que eu tinha de imagens, de fotos, de vídeos, e contei para eles como que eu queria que fosse essa história e como eu queria contar essa história. E aí eles toparam e a gente assinou um contrato e depois fomos atrás de patrocínio, de editais, e foi assim que aconteceu. Basicamente, além dessa peregrinação toda, né? Eu imagino que. Não, lógico, isso deve ter, não. Certamente foi muito frutífero pela repercussão do documentário e etc. É um documentário que até hoje, vira e meia, as pessoas vão lá e falam, alguém ressuscita algo e etc. Né? E eu queria te perguntar, lá do início agora, né, da feitura do documentário e etc., e agora mais como idealização, né? Que vai também já na questão muito em torno de como você organizou o documentário e das alterações e desafios, que é uma outra pergunta que eu também vou fazer futuramente. Lá do início, do Thiago Matar lá de 2008 para 2010, ou até mesmo do Thiago Matar lá de 2015, que já estava para ser despejado do apartamento, mas que já tinha essa ideia lá de fazer o documentário. Para o pro produto final, o que você precisou alterar alguma coisa, fazer uma alteração de rota, alteração editorial ali no festival e etc. E se sim, o quê? Porque eu imagino que, Sim. até por uma questão de, de, de logística, às vezes, é um festival dos anos 70, tudo no Brasil, às vezes, eu não sei se é uma impressão que você também tem, às vezes muitas coisas são mal documentadas aqui no Brasil. Então, sim. tem muito esse problema, né, esse percalço. Mas, dentre o que você idealizou para o produto final, quais foram as principais alterações? Teve alterações que você sentiu fazendo o projeto? Quais foram? Logo quando surgiu a ideia, teve várias possibilidades que passaram pela minha cabeça e de pessoas que eu conversava, que estavam me ajudando com o filme. Uma delas é assim, não, você tem que contar só a história do primeiro, porque o primeiro de 75 foi o mais importante, é o que reuniu, afinal de contas, os músicos progressivos e as bandas daquela época, e que tinha um ar assim um pouco mais autêntico do que os que vieram depois, porque a coisa hippie era mais viva, digamos assim, em 1975. Então, tinha essa possibilidade, fazer um filme só sobre 75. Tá, isso ficou um pouco na minha cabeça. Mas depois eu percebi, e não demorou muito, que havia muito pouco material de 75. Então, como é Pois que eu é. ia contar a história só desse festival se eu tinha só algumas imagens sem som, e se eu tinha algum som sem imagem, e muito pouco registro, e até a lembrança das pessoas que foram, né? Porque a gente já estava mais de 40 anos aí de distância dos acontecimentos e tal. E o festival dos anos 80 já era um pouco mais. Tinha muito mais material, as emissoras cobriram, então tinha a Band que foi lá, tinha a Globo, tinha muito material de outras emissoras, então a Gazeta, então tinha umas possibilidades, né?
E, claro, envolviam outros artistas da música brasileira, não só o pessoal do rock, mas tinha o pessoal da música brasileira, né? Então eu achava que era interessante contar a história toda, até porque a mais legal das histórias vinha da família, vinha de quem produziu o festival, porque eles que tiveram que assumir o BO, né? Então eu achava que era a trajetória mais interessante do festival tinha a ver com essas pessoas que trabalharam nele, porque eles viram tudo, né? Tudo que aconteceu de ruim e de bom, eles conseguiram ser testemunhas de tudo isso. Então, eu achava que se eu contasse do ponto de vista dos realizadores, eu teria primeiro um vilão, que a história era importante que tivesse um lado de que não fossem só os mocinhos, mas que tivesse os vilões também. Então, o principal vilão da história, na verdade, é o contexto de ditadura, contexto de repressão que se vivia na época e a possibilidade daquilo não se realizar, tanto da primeira edição quanto da segunda, da terceira e tal. A ideia de que uma família e um grupo de amigos estavam tentando de toda forma fazer aquele festival acontecer e contra todas as possibilidades, porque aquilo poderia sim nunca ter acontecido. Então, eu achava, pô, que legal, a gente tem então eles como heróis, porque eles estão tentando fazer isso num contexto impossível, e esse lado de vilania do contexto, das pessoas conservadoras da época. Então, isso poderia ser uma história mais interessante de se contar. Então, a partir do momento que a gente encontra isso, porque eu não encontrei esse filme sozinho, esse filme também tem a contribuição do montador, do Guilherme Algon, que é o montador do filme, e das pessoas que ajudaram na produção também, porque todo mundo deu a sua opinião do que achava legal aqui, acolá e tal. Então, tudo foi muito importante para construir essa história, mas com essa clareza de que os protagonistas eram os realizadores, veio outra coisa que foi um outro desafio, que foi reduzir a 1h30, essa história a 1h30, porque a gente, já nos anos 80, tinha uma quantidade de material muito grande. Então, tinha uns artistas que iam ficar de fora, que não ia dar para mostrar o show de todo mundo, que na maioria a gente só ia conseguir colocar uma música de cada artista, e às vezes nem uma música inteira. Então, acho que esses eram os maiores desafios, assim, ter que cortar muita coisa, porque isso poderia ter sido uma série de 4 horas, com 4 episódios de 1 hora, facilmente. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim. Reduzir a 1h30, porque era o orçamento que a gente tinha. A gente tinha um orçamento de fazer um filme de 1h30, porque tudo gera custos. Então, 1h30 para pós-produção, para levar para fazer cor, mixagem, masterização, custaria tanto. Então, se fossem 4 episódios de 1 hora, a gente estaria trabalhando com um orçamento de 4 filmes. E a gente só tinha orçamento de 1. Então, acho que esse era o desafio também. Mas eu gosto do resultado final. Eu acho que ele é o filme que eu idealizei mesmo e a melhor maneira de contar essa história, eu acho que a gente conseguiu alcançar isso. É claro que tem coisas que me incomodam no filme, mas eu acredito que ele saiu, que eu dei o meu melhor naquela época, e todo mundo que estava envolvido no filme também, e ele é o melhor filme possível sobre o festival. Eu acho que é isso. Não, total. Agora, isso me chamou a atenção agora, né? Porque eu achei muito bem redondinho, né, a história do festival e também os depoimentos que a gente vai falar daqui a pouco. Você falou que tem algumas coisas que te incomodam. O quê? Então podemos. Eu pergunto isso porque, sei lá, vai que futuramente tem um director's cut, assim, né? É mais detalhes técnicos. Eu teria mudado alguma coisa na mixagem de som, eu teria mudado alguma coisa na calibração da cor do filme. Tem momentos em que eu teria feito outro tratamento de cor em alguns materiais e teria resolvido melhor a mixagem em algumas sequências. Mas isso é bem técnico, assim. Eu acho que em termos de corte, de material, não tem nada que eu me arrependa de ter colocado ou tirado. É mais uma questão de técnica mesmo, que eu teria, se eu pudesse voltar para fazer uma versão do diretor, eu voltaria, não no material bruto, mas naquela master que tínhamos final, e melhoraria um pouco a qualidade do som de algumas sequências e o tratamento de cor. É isso que eu faria. E, claro, se houvesse a possibilidade de fazer um corte estendido no futuro, eu também toparia, mas
eu acho que é muito difícil, porque teria que se licenciar tudo de novo e envolveria muita grana para poder liberar os direitos todos novamente, assim, né? De ter mais uma música de um artista, por exemplo, ter mais uma apresentação do João Gilberto, ter mais material dele, porque fica parecendo no filme que ele só cantou uma música, entendeu? Mas era o que dava na época para colocar, né? Então, acho que hoje em dia, se fosse possível, daria para dobrar uma coisinha aqui, outra ali, mas no geral eu gosto de como o filme existe. Eu não tenho essa insegurança de querer voltar e fazer tudo de novo. Eu quero fazer outros filmes, esse é o mais importante. Opa! E agora, já que você falou de outros filmes, assim, já até adiantando uma pergunta que eu ia fazer depois. Você acha que algum outro momento, lógico, tem muitos, né? Momentos da música brasileira ou algo do tipo, não só relacionados a festivais, é algo que você tem em mente de fazer futuramente, seja num documentário ou uma série documental? Sim, eu tenho alguns projetos documentais, tanto de série quanto de longa, que envolvem música. Um deles só de música do final da década de 60, início de 70. Outros já envolvem assim, música dos anos 90, né? Tem coisas dos anos 80 também, mas tem muitas histórias não contadas. Então, a música brasileira é tão rica e que tem uma infinidade de temas que ainda não foram explorados, né? Eu acho que a maioria do que se podia falar de música brasileira nos anos 60, grande parte já foi falada, mas tem coisas, tem coisa assim, tem muita coisa ainda a se fazer. Realmente, ignorância minha dizer que já se esgotaram os temas de documentário, porque tem muita coisa ainda. Eu acho que nos anos 60 falam muito, tem muita coisa documentada da Tropicália e etc. Mas eu acho que tem. Tropicália acho que já se esgotou. Acho que já não tem muita coisa. Total. Mas tem do pós-tropicalismo muita coisa para se falar ainda. Eu acho que tem da lira paulistana muita coisa para se falar ainda. Sim. Eu acho que tem muitos outros temas que ainda não foram explorados dentro da música. Até um pouco da era dos festivais, né? Teve o documentário Uma Noite 67, mas só ali, não tem muito a fundo também, né? Eu gosto muito desse filme, Uma Noite 67. Eu só acho que ele seria impossível de se fazer hoje, porque a TV Record ela é muito protetora do acervo agora. Após esse filme, o sucesso do Uma Noite 67, a TV Record percebeu que tinha ouro nas mãos e que estava dando de graça. Então, a TV Record, hoje em dia, impede quase o licenciamento de imagens para documentários, porque eles cobram $15.000 um minuto. Então, isso inviabiliza a maior parte dos documentários realizados no Brasil, né? Isso só não seria um empecilho para quem está lá de fora, pagando em dólar. Então, realmente, hoje em dia, um documentário tão bom quanto Uma Noite 67 não seria possível de ser realizado, né? Pra você ter uma ideia. Então, porque tem várias outras edições dos festivais da Record que são muito legais. Teve outros festivais que até o material se perdeu. Então, assim, é difícil dizer se ainda rende assunto. Eu acho que o Festival da Record está muito bem representado naquele ano de 67 e por aquele filme, assim, mas tiveram vários outros festivais, né, em outras emissoras e tal, e que com certeza tem material. Mas eu mesmo não tenho interesse em meter a mão nisso. Eu acho que se eu for fazer um outro filme, não vai ter muito a ver com o festival. E eu acho que tem a ver com música, tem a ver com artistas brasileiros e tal, mas a ideia de contar um novo filme, de fazer um novo filme sobre um festival, não é assim minha prioridade, né? Não, é muito mais difícil também, né? Porque o festival você tem vários dias, vários shows e é muita história para condensar e para você pegar o material, os caras eles cobram porque é o direito deles, etc, né? Então é muito. E não é um problema dos artistas cobrarem, é mais um problema dessas emissoras que são detentores do material gravado e que aí, sem autorização delas, você não tem como usar. Então, e sem a grana que eles pedem por minuto, não dá. Então, um orçamento de um documentário no Brasil gira em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Então, se faz as contas, se você pagar $15.000 um minuto,
fica inviável assim fazer um filme com arquivos, né? Então, dessa emissora especificamente. Outras emissoras praticam preços que são razoáveis e dá para você usar tranquilamente. Essa é só um caso, tá? Não é o Não, geral. sim, total. E eu queria agora perguntar do início do Águas Claras, porque assim, cara, eu fico vendo pensando na história desse festival, né? E eu fico pensando, cara, porque é um festival feito ali na raça pelo Leivinha, e é lógico, ele teve as ajudas lá, né, do Cláudio Paulo e etc, e de várias outras Cláudio pessoas. Prado, Peninha E, Schmidt, a uhum, própria Márcia, que era uma irmã do Leivinha, que não está no filme, que também foi super importante, mas ela já não morava mais no Brasil, não deu para eu entrevistá-la. Mas os outros irmãos do Leivinha e pessoas da produção que não estão ali no filme também. Tem muita gente que não entrou, né? Não são só aquelas pessoas. Então tinha uhum. uma rede de pessoas num período sem internet e sem celular que fizeram aquele festival, entendeu? Foi uma Cara, galera. sim, e eu queria perguntar para você ali, olhando os relatos iniciais de como foi fundada a coisa, né, do Águas Claras, o que mais te chamou a atenção? Porque eu fico pensando assim, em 1975, numa fazenda, você tinha ali tudo feito de uma maneira extremamente artesanal ali, fizeram lá os sanitários, mas era tudo muito relativamente, entre muitas aspas, organizado para ser feito uma coisa. Porque não existia uma equipe ultra profissional, tinha barraca de assistência médica, né? Então foi tudo muito ali feito de uma maneira muito na raça mesmo, né? Em tempos onde tem essa ultra industrialização dos festivais, que eu acho bom também, né? Não sei se é algo que você concorda. Você vê um festival sendo feito assim, no amor, na vontade ali, e sendo tudo aos poucos organizados, mas sem aquela estrutura toda dos grandes festivais, até porque era uma outra época, é uma coisa que também te enche assim, os olhos, ver a dedicação daquele cara, daqueles caras todos para fazer isso. Como é que foi ouvir esse relato? O que te mais chamou a atenção nesse início, assim, né? Eu acho que foi a irresponsabilidade das pessoas que estavam fazendo o festival. Eles não faziam ideia de onde estavam se metendo, e eu acho que isso que fica claro no filme, assim, quando aquilo começa a se profissionalizar, quando aquilo vira uma marca que tem que lidar com empresas, com patrocínios, com não sei o quê, aquilo foge do controle, porque inicialmente era uma ideia de amigos, uma ideia de uma família associada a esses produtores, mas todo mundo estava aprendendo empiricamente a fazer a coisa. Ninguém não tinha nenhum especialista em festivais ao ar livre no Brasil naquele período. Todo mundo que estava fazendo aquilo lá estava aprendendo a fazer sozinho, aprendendo a fazer fazendo. Então, o que mais me chamava a atenção era a rebeldia e a irresponsabilidade dessa galera de se meter nisso, naquele contexto daquela época, nessa aventura que é criar um festival meio Woodstock à brasileira, sabe? Isso para mim, que era o mais legal de toda a história. No momento, o documentário não está em nenhuma plataforma. Ele saiu da Não? Netflix, não, ele saiu da Netflix Caramba! no início desse ano, porque na Netflix a gente tinha um contrato de 5 anos lá apenas. Não é um documentário original da Netflix, né? É um documentário que foi licenciado para a Netflix por 5 anos com exclusividade para eles. Netflix e no canais a cabo, o canal curta. Então eram os únicos lugares que dava para você ver o Iacanga, né? De forma não pirata, né? Então agora a gente está entrando em outro streaming. Então eu ainda nem posso anunciar qual é, mas a gente está Ok, fechando um contrato com um novo streaming que eu acredito que até o final desse ano ou início do ano que vem ele vai estar disponível para todo mundo. E assim que eu tiver também perfeito, notícias de novas exibições do filme ou dele estar entrando no catálogo de algum streaming, eu já te aviso também para você comunicar ao pessoal perfeito. da Progland. Não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. E eu queria já, então, aí tem até a maior necessidade da gente recontar algumas das histórias desse documentário, até para a gente gerar esse buzz do relançamento, entre muitas aspas, que vai acontecer daqui a algum tempo no streaming, que
Muito em breve nós teremos essas informações. É, como é que se deu a montagem desse line-up dessa primeira edição? Porque nas outras edições, né, eu acredito que teve maior cobertura de TV, maior facilidade do Leivinha, da equipe, de arregimentar uma maior receptividade dos artistas ou algo do tipo. E nessa primeira edição é uma edição, eu acho que é a edição mais underground de todas, né? Porque a segunda e a terceira, talvez a quarta também, mas a segunda e a terceira foram bem maiores, né? E esse line-up consta-se que foi o que teve lá a ajuda do Sérgio Dias e etc, que o pessoal dos Mutantes chegou junto mesmo com os nomes, né? Sim. E como foi essa montagem? Teve, por exemplo, na primeira edição, teve uma contribuição muito grande do Dinho Leme. O Dinho Leme, que era baterista dos Mutantes. O Dinho Leme meio que ajudou, junto com o Cláudio Prado e o Pena Schmidt, a atrair as bandas que eles tinham mais contato naquela época da cena do progressivo de São Paulo, especificamente, né? Ali, quem não era de São Paulo, você tem algumas exceções, eu posso errar aqui, mas o Terço, o grupo Capote, né, do Daí Cabeça de Poeta, acho que eles não eram de São Paulo, talvez eu esteja enganado aqui, mas acho que não. A Chave eu acho que também não era. A Chave eu acho que era do Paraná, Curitiba, alguma coisa. Porque tinha o Edu Rocha lá, que depois toca com o Raul Seixas. Alguém pode me corrigir de onde era o Edu Rocha, mas, enfim, essa galera toda, eles tinham contato porque, era o Dinho Leme, dos Mutantes. E quem abria para os Mutantes na época? São Nós de Cada Dia, que tocou no festival, o Terço, que foi para o festival. Então, tem algumas bandas que estavam anunciadas no cartaz que tocam, outras que não vão no festival. Mas durante a feitura, os Mutantes tiveram, sim, não só na figura do Dinho, mas também do Sérgio, envolvidos nessa pré-produção, digamos assim, do festival. Então, vamos chamar fulano, vamos chamar ciclano. Então, tinha um pouco essa interação no início. E aí os Mutantes, por uma questão até hoje não muito esclarecida para mim, não tocam no primeiro festival de Iacanga, apesar deles estarem anunciados no cartaz e tal. Outros que estão anunciados no cartaz do primeiro e não vão. Walter Franco, Jorge Malte. Walter Franco e Jorge Malte vão tocar só nos anos 80. Né? Mas lá em 75 era principalmente uma cena formada por uma galera de São Paulo mesmo, acho que era mais forte, assim, Terreno Baldio, São Nós de Cada Dia, o Rock da Mortalha, alguns grupos dessa cena do progressivo. Aliás, o único festival que realmente teve rock progressivo foi o primeiro, né? As outras, o Apocalipse, né? Que era uma banda também, até ativa até hoje, Apocalipse, né? Que toca em 75 e que também é uma banda super importante nesse contexto. Moto Perpétuo, né? Que estava anunciado e eu acredito que tocou sim, eu só não tenho registros, porque muita coisa se perdeu, né? Do primeiro festival. O que a gente teve acesso à mesa, as únicas gravações de mesa de som do Festival de 75, e quem gravou foi o Pena Schmidt. Então, o que ele tinha lá é o que está no filme. Não tem muita coisa ali que ficou de fora. Umas 4 faixas do Rock da Mortalha que ficaram de fora. Então, mas nenhum show completo em Soundboard? Não, nenhum show completo. Não havia registro de nenhum show completo. Nem tem como, né? Porque também a fita era muito cara, né? E o Peninha estava meio que tirando essas fitas do próprio bolso, assim. Então, não havia uma preocupação da produção na época de falar, não, vamos botar uma grana a mais para a gente comprar um monte de fita e registrar o festival inteiro. Porque, poderia ter gerado um disco, né? Poderia ter gerado outras coisas. Mas não tinha esse dinheiro para isso. Então, o Pena Schmidt, do próprio bolso, pegou umas fitas e gravou o que dava. Então, uma passagem de som aqui, um pouco de umas músicas de uma banda, um pouco de outra. E o que sobrou, o que resistiu, foram, se não me engano, 2 rolos, que só tinha um lado de cada um. Então, assim, não sei se até ele se confundiu, não gravou o outro lado de uma fita, já trocou de rolo.
Enfim, eu sei que tem essas duas fitas de rolo gravadas de um lado só cada fita. Então, daria o quê? Meia hora de material do festival de 75, que teria que ter mais de não sei quantas horas, né? Porque foram 3 dias de som, então teria que ter, sei lá, vou chutar aqui umas 25 horas de material, mas o que tinha era meia hora. Então é isso, assim, a gente trabalhou com o que tinha. O que mais eu posso te falar? Muita contribuição realmente do Cláudio Prado, que tinha feito já o Festival de Glastonbury, era uma pessoa muito conhecida no meio musical, já trabalhou naquela altura, já tinha trabalhado com os baianos, já tinha trabalhado com os novos baianos, enfim, conhecia todo mundo da cena musical, com os Mutantes. O Cláudio Prado, o Pena Schmidt, que era um grande produtor musical também, já tinha trabalhado na Continental, gravado discos muito famosos, e a gente tinha o Dinho Leme, né? Eu acho que essas figuras cuidaram mais assim do palco e do som, né? E quem estava por trás assim da infraestrutura, da logística, aí envolviam pessoas da família e pessoas contratadas ali também por eles, mas musicalmente acho que são essas pessoas, e claro, o Leivinha também. O Leivinha tinha uma banda e a gente não tem registros da banda dele no festival, não sobreviveu nada, nenhuma gravação nem nada, mas o Leivinha também estava ligado a essas pessoas. Ele estudava em São Paulo, então ele conheceu o Cláudio Prado, o Peninha e o Dinho, porque ele vivia em São Paulo, mais do que em Iacanga. Então, é isso, assim, acho que esse núcleo de 75 era bem paulistano, assim, era bem da cidade de São Paulo. Eu queria agora fazer porque eu já vou falar também das outras edições e etc. E tem também um gap, né, de alguns anos. Todos os festivais assim que começaram nos anos 70 e teve depois, tiveram um gap. O Hollywood Rock também, de 75, é totalmente diferente. Aí em 88 já voltou com proposta internacional e tudo mais, né? E em 70, o que basicamente, isso é explicado no documentário, mas assim, para o pessoal aqui que ainda não teve a oportunidade de assistir, né? Como é que foi esse processo desse gap também? Porque em 76 poderia ter tido, mas eu acredito que a questão da infraestrutura pesa e etc. E também, não tanto do line-up, mas... Houve uma proibição também para festivais ao ar livre. Sim. Após a realização do primeiro Iacanga, um dossiê vai parar na mesa do ministro da Justiça, na época, Armando Falcão, né, do governo Ernesto Geisel. Isso vai parar nas mãos desse ministro da Justiça, um relatório, um dossiê, falando que ali rolava droga sem freio nenhum, que as pessoas transavam ao ar livre, que as pessoas andavam peladas, que era uma sem vergonhice só, e aquilo fazia mal né, a ideia de bons costumes da época e tal. Então, e que haviam pessoas ali que eram contra o regime. Então, pessoas que gritavam viva a sociedade alternativa, mas os milicos ouviam viva a sociedade socialista, né? Então, era isso que causou uma proibição de festivais ao ar livre, que durou até o final dos anos 70 início dos 80, quando acontece outros festivais, e tem o segundo Iacanga em 81, que por pouco também não seria realizado. Em relação ao Hollywood Rock, que é do Nelson Motta, o Nelson Motta tem uma implicância tremenda com o Festival de Águas Claras, com o Festival de Iacanga, porque trouxe prejuízos para ele. O fato do Festival de Iacanga ter sido realizado e ter dado, digamos assim, uma mídia ruim para o que acontecia na cena musical da época de festivais, né, por conta desse dossiê e tudo que foi falado na imprensa conservadora da época sobre o festival, isso fez com que o Nelson Motta perdesse o patrocínio da Hollywood, que era da indústria do cigarro, né, da Hollywood dos cigarros, né, fez com que ele perdesse o patrocínio, e ele tinha programado fazer várias edições do Hollywood Rock itinerante, que andariam pelo Brasil, seriam shows em estádios de futebol, em diversas localidades do país. Isso tudo caiu por terra, esse contrato foi anulado,
E o Nelson Motta perdeu muito dinheiro nessa época por conta do Iacanga, que foi um festival que nasceu totalmente espontâneo e que causou esse impacto muito maior do que o Hollywood Rock. Então, digamos assim, a galera que produzia, que eram os produtores musicais, os produtores de grandes eventos do Rio, ficaram muito enciumados com esse cara de São Paulo que saiu do nada, querendo fazer festival e acabando com as nossas carreiras por aí, entendeu? Levando esse bando de maluco para essa fazenda de Iacanga aí e gerando tanta publicidade ruim para nós. Então, esse é um fato curioso que não está no filme, mas que, pesquisando a história do festival e reportagens da época, eu pude ler uma reportagem que falava com todas as letras sobre isso. Nelson Motta perdeu o patrocínio da Hollywood Rock, perdeu a oportunidade da Hollywood Cigarros, e perdeu a oportunidade de fazer Hollywood Rock por causa de Iacanga. Nossa, eu imagino como deve ter ficado um veneno, né? A não. sorte é que ele era uma pessoa relacionada, já tinha um nome, né? Sim, uma parceria com a Globo, e já era um jornalista conhecido. Então, quando outros festivais chegam, ele é um dos primeiros nomes a ser cortejado e trabalhou em vários outros festivais. Até hoje, né? Ele faz a curadoria do Doce Maravilha no Rio de Janeiro. Ele ainda é essa figura insensada da música brasileira, assim, da produção musical no Brasil. O Leivinha poderia ter sido essa figura, se não tivesse acontecido o que vocês vão ver no filme, e na oportunidade que vocês puderem assistir, vocês vão entender que o Leivinha poderia ser esse cara hoje, que seria o cara que é dono de festival. Ele tem uma cara de dono de festival e ele poderia até hoje estar fazendo os festivais, não tivesse acontecido o que aconteceu. Pois é. E aí eu já falo também dessa questão da imagética e etc. E eu preciso perguntar isso, é até uma pergunta que uma outra amiga minha, né, que é a Estel Ursulino, também jornalista e super também fã de música brasileira e etc, né, que quando a gente viu o documentário, né, a gente ficou foi uma passagem icônica do documentário, de que um repórter pergunta para uma mulher o que ela achava dos hippies e etc. E ela detona os hippies e etc. Mas ainda assim ela fala que gosta deles, né? E eu queria... como é que você encontrou essa cena? Eu queria saber como é que você encontrou essa cena e do que você achou importante desses recortes também das reportagens da época para colocar no documentário e etc. Como é que foi essa procura? O Kelvin, isso foi pura sorte, porque tinha um cara chamado Lázaro de Oliveira, que é o repórter que aparece entrevistando essa senhora e entrevistando uma série de pessoas que eram moradores de Iacanga no contexto de realização do segundo festival, de 1981. Então é quando os hippies estão chegando na cidade, os hippies, né? Pessoas alternativas, estradeiras. Não era, porque, a gente está falando de 81, mas quando a gente fala de hippie, era o nome que se deu na época, porque, o movimento hippie em si já havia acabado, né? Do que a gente sabe, sim, né? Da origem desse movimento já tinha se pulverizado. Mas aqui no Brasil tinham pessoas que queriam viver com um estilo de vida alternativo, né? Algumas pessoas que já viviam de artesanato, que já moravam em comunidades, então viviam aos moldes hippies, né? Naquele contexto de 81, que eram assim, realmente estavam fora da sociedade e tal, formal, né? E aí essas pessoas estavam invadindo a cidade de Iacanga em 81 para participar desse festival, para assistir esse festival. Então, e até quem não tinha dinheiro, que era a maioria, queriam entrar na fazenda de alguma forma e estavam lá na cidade também. Então, a sorte é que a Bandeirantes viu que aquele festival seria de uma importância histórica tremenda e mandou esse repórter para lá, o Lázaro de Oliveira, que entrevistou uma galera desses moradores de Iacanga. E lá ele pegou uma série de depoimentos, incluindo dessa senhora, que diz assim que os hippies são depravados. Eu não me lembro das palavras dela, mas assim, eles abusam bastante, eles são, né, bem ousados, não sei o que e tal. Mas mesmo assim, você é a favor do festival? Sim, sou a favor. Quer dizer, então, acho bacana os hippies. Então, assim, havia também naquele momento, uma necessidade daquela cidade tão
provinciana entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que eles estavam achando um horror, porque estava sumindo galinha do vizinho, tinha roupa no varal que desaparecia, tem relatos disso, né? De que a invasão foi tão grande, acabou comida na cidade, acabou tudo. Sim. E aí, então, teve um caos que aconteceu na cidade mesmo. Mas quando a galera estava chegando, as pessoas estavam achando curioso. Afinal de contas, nunca tinham visto as pessoas se vestindo daquela forma, se comportando daquele jeito. Então, teve um fascínio também. Então, acho que essa entrevista com essa mulher mostra o medo e o fascínio misturados, assim, né? Ela tá sem saber o que pensar. Se ela realmente está feliz porque a cidade dela está sendo conhecida e tá vindo repórter e gente do Brasil e do mundo aqui, ou se ela tá assustada com aquelas pessoas, porque, afinal de contas, nós somos uma cidade conservadora do interior de São Paulo, e quem são essas pessoas diferentes que estão chegando, né? Então tinha esse estranhamento. Mas é muito divertido mesmo essa sequência, eu gosto muito, né, Não, dessa total. parte. É ótimo, cara. Eu acho que isso também confere também esse valor de quão a imprensa na época, claro que não era todo mundo, mas a imprensa, parte da imprensa na época já sabia o valor que aquele festival tinha para a história da música brasileira. E Todos eu os queria veículos perguntar, impressos estavam lá, todos os veículos impressos estavam lá. O Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, toda a mídia tradicional Veja. A Veja até tem uma manchete que diz assim: surge a segunda geração de maconheiros, né? Uma coisa. Eles viam o festival de sim, 81 como a segunda geração de maconheiros em relação à uhum, primeira de 75. Então, uhum, toda a imprensa estava lá, mas de TV e que gravou o festival inteiro foi só a Band, a partir dos anos 80. uhum. A Band filma o festival inteiro de 81, filma o festival inteiro. Nossa, cara, Só que muito dessa coisa, maravilha. algumas coisas sobreviveram. Então, por exemplo, tem o show do Raul na íntegra, tem show do Erasmo Carlos na íntegra, mas algumas coisas tem só uma música ou outra. É uma música do Alceu, uma outra da Sandra de Uhum, Sá. Então tinha isso, uma diversidade de material, mas nem tudo sobreviveu, né? uhum, Mas muita coisa foi registrada e exibida na época pela Band, uhum, e a Globo fazia flashes ao vivo. Então a maioria do material, como foi ao vivo, não teve videotape, não ficou gravado, então não uhum. tem material tanto da Globo É, assim. gravaram por cima, né? Reaproveitaram Havia muito fitas, essas coisas. esse costume, né, de gravar por cima das fitas, porque a fita era cara na TV também, né? Então Uhum. teve. E eu queria te perguntar uma coisa até curiosa, né? Que até olhando o filme, etc., essa transição do primeiro para o segundo, você fala que o segundo quase não aconteceu, porque, né, apesar do segundo já ter um buzz bem maior, ter uma estrutura maior, porque já tinha agência lá, Unibanco já junto, vendendo também os ingressos, também maior cobertura da TV e etc. Então, esse segundo festival, ele foi essa segunda edição foi crucial para manter esse nome forte, né? E eu, O que eu eu queria sei até te perguntar um pouco disso, de como você analisa essa segunda edição e também essa questão de quase não ter acontecido. segundo o Leivinha, a história que eu sei, assim, posso me enganar numa coisa ou outra, mas a história que eu lembro é que é o seguinte: em 81, eles começaram a vender os ingressos, foi o primeiro evento a vender ingressos em agências do Unibanco. Então, se fosse, acho que no Correio também, se eu não me engano, você podia comprar um ingresso na agência do Unibanco e eles, perdão, eles começaram a ser vendidos com antecedência, sem autorização da censura ainda. Então, em algum momento próximo do festival acontecer, a imprensa divulgou, agora não lembro qual veículo, divulgou que não havia autorização para a realização do festival. Alguém espalhou essa história na Nossa. imprensa e aí começou aquela coisa, os artistas começaram a duvidar, começaram a ligar, as pessoas que tinham comprado ingresso no Unibanco começaram a perguntar, mas não vai ter o festival, então eu vou devolver meu ingresso, não sei o que tal. Eu sei que isso prejudicou a venda de ingressos e muita gente acabou indo para lá para ver o que ia acontecer mesmo.
Então, muita gente foi para lá mesmo sem saber se o festival ia acontecer ou não, e muita gente entrou sem ingresso, porque já estava lá, mas não tinha conseguido comprar, não estava com medo de comprar e não acontecer, enfim, uma confusão. Mas o festival conseguiu, se eu não me engano, 3 dias antes, a autorização da censura para acontecer. Mas foi muita pressão também que foi feita. Então, a irmã do Leivinha teve que ir a Brasília e apresentar uma série de depoimentos de músicos, relatos de artistas que já tinham participado do festival, de artistas que queriam participar desse festival agora, de 81. E aí ela, como advogada, a irmã mais nova do Leivinha, foi lá de advogada em Brasília para defender o festival e conseguiu autorização. Isso está no filme. Mas foi bem na última hora, né? Tanto que o Jorge Maltner, que foi, acho que, o primeiro show da edição de 81, ele anuncia no palco, assim, né? Pô, esse festival que estava quase para não sair, mas saiu. Então ele comenta isso no palco, né? Não, total. E aí, por aí você vê o caráter mesmo de muita força que teve ali, né? Porque o pessoal queria que acontecesse e foi aprendendo a fazer fazendo. Uhum. Queria te perguntar agora sobre todas as edições, basicamente, né? E sobre cada uma das edições, né? Das 4. Pessoalmente, para você, qual que você mais gostaria de ter estado, assim, em termos de atração, em termos de difícil, histórias? Hein? Difícil, porque a maioria dos seguidores aqui da página vão ficar tristes se eu não falar que foi a primeira edição de 75. Eu também não sei se eu iria se eu escolheria a primeira edição, porque as outras também são muito boas. São muito boas. Eu acho que tem uma coisa que, assim, teve muitos shows da galera do rock progressivo de São Paulo. Teve o Banana Progressiva, teve vários festivais que daria para você. Teve a Tenda do Calvário, teve vários outros festivais que, se você era fã de música progressiva, você poderia ter visto em outros festivais por aí. Agora, foi meio único o show do João Gilberto em 1983, porque o João Gilberto estava há anos em Nova York e não voltava ao Brasil, e foi o primeiro grande show ao ar livre que ele fez no Brasil. Então, antes disso, ele só tinha feito um show em Roma ao ar livre, e no Coliseu, entendeu? Então, assim, ele faz um show numa fazenda para 80 mil pessoas, com o sol nascendo. Isso não. Quem viu, entendeu? Então, acho que se eu tivesse que escolher, pela raridade daquilo, eu escolheria o Festival de 83, com o show do João Gilberto. Eu queria estar acordado de manhãzinha, não sei se eu ia conseguir, né? Se eu ia estar... Quer dizer, acho que ninguém dormiu nesse festival, né? Mas eu queria estar suficientemente ligado no show dele. Então, é isso. Eu queria te perguntar sobre agora justamente sobre essa questão, né, da edição e etc, porque veio a edição também de 83 de muita repercussão e algo do gênero, né, também com muitos artistas também, claro, paulista, muita gente da vanguarda, o Premier já tava, eu acho que foi nessa edição que teve o Arthur Moreira Lima, eu acho que tocou Moreira também. Lima toca no festival de 81, de 83, sim. E eu queria te perguntar... Não, pode falar. Não, acho que a gente não falou dos artistas no geral, né? Mas se a pessoa pesquisar, ela vai encontrar. Mas basicamente, em 75, muitas bandas de rock progressivo. E em 81 já tem uma mistura. Então tem forró, baião, tem rock, tem música brasileira. Então, 81 tem Gilberto Gil, Alceu Valença, Grupo Medusa, que é muito legal também, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Diana Pequeno, uma infinidade de artistas em 81, assim, que foi... Eu tenho até um cartaz aqui. Moraes Moreira, A Cor do Som, Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, poxa... Nossa, não, total. 14 bis, Oswaldinho, do acordeon, enfim, uma caralhada. Não, é muita gente. Em 83, pô, João Gilberto, como eu falei, Erasmo Carlos, Hermeto de novo,
O Hermeto foi em vários, né? Foi em 81, 83 e 84. Quem mais? Nossa, o Sandra de Sá em 83. Gente, muita gente. Em 84 até o Não, Cazuza muita. e o Barão Vermelho foram. Não aparecem no filme, mas foram. Então, assim, teve uma infinidade de atrações. O festival conseguiu reunir o melhor da música contemporânea brasileira daquela época. Então, acho que quem não foi assim foi a Baby, o Pepeu Gomes. Quem não foi o Caetano. Mas, assim, Gal não foi. Mas se você pensar assim, a quantidade de gente que foi, nossa senhora. Foi, muita gente. E eu Muita queria gente. te perguntar justamente sobre isso, né? O que, na sua opinião, fez com que ele, infelizmente, terminasse como terminou? Porque poderia ter tido mais edições, poderia ter o próprio Leivinha, né? Ele é uma figura super, poderia estar muito mais valorizada do que efetivamente ele teve. E o que você acha desse fim? Porque esse fim é uma coisa que é doída. Eu Eu acho que sei, esse o festival que eu merecia sei. estar mais nos anais da história, assim como algo muito mais lembrado do que ele efetivamente o é, né? Embora, claro, seja pelo seu documentário, mas, poxa, eu fico vendo assim, fica uma coisa. Cara, esse festival poderia ter sido tão grande quanto, sei lá, o Rock in Rio ou o Doce Maravilha, quanto é Com hoje, da certeza. brasileira, né? Com certeza. O que eu sei e o que eu acho são coisas diferentes. Mas o que eu sei, no Festival de 84, houve uma pressa muito grande para se fazer esse Festival de 84 e se fazer no Carnaval. E foi uma exigência das empresas patrocinadoras que entraram na última edição como co-realizadores, né, do evento, que havia uma exigência que fosse no Carnaval. E Carnaval não era uma boa. Muitos organizadores que não eram esses patrocinadores, co-realizadores, diziam o mesmo, pô, mas não é um bom momento para fazer no Carnaval. O próprio Leivinho era contra fazer no Carnaval e tal. Mas a pressão era tão grande, a pressão e a grana, né, que eles estavam ali, estava em jogo, né, que foi feito às pressas e foi feito um pouco pela grana, pela oportunidade e pela pressão desses co-realizadores que vinham de muitos lugares diferentes. E aí entra o que eu acho, não é mais o que eu sei. Uhum. Tem alguns nomes, isso eu sei, tem alguns nomes que estavam na última edição de Iacanga que estariam no primeiro Rock in Rio. Então tem nomes ali muito importantes da cena da produção musical brasileira que talvez, aí é o que eu acho, queriam o fim do festival. Queriam que a história se encerrasse ali. Porque tinha uma galera do Rio com pretensões maiores e com mais grana e com mais força para, junto com uma parceria midiática, fazer um grande outro festival que seria o Rock in Rio. Então, assim, porque não é à toa, e aí entra um pouco do que eu sei e o que eu acho juntos, que o festival de 85 acontece, o festival de o Rock in Rio, acontece logo depois, acontece em 85, não é muito, E, não é à no, toa. e na mesma época que seria o Águas Claras, né? Porque era o comecinho do ano, janeiro, né? Aí você está falando, e eu não tenho certeza, o primeiro Rock in Rio foi em janeiro, o de Foi 85? janeiro, começou dia 11 e terminou dia 21. Então, interessante, né? Então, assim, tem muita coisa dos bastidores que o Leivinha revela, coisas que ele não revela. Então, há muito ciúme nesse meio musical que o Leivinha despertou. O Leivinha despertou muitos ciúmes de uma galera do Rio de Janeiro conhecida por produzir grandes eventos. Então, assim, gerou muita intriga o sucesso do Festival de Águas Claras, né, em Iacanga, entre os produtores que já eram consagrados. Então, houve uma, digamos assim, na minha concepção, aí é o que eu acho, houve uma tentativa Claro. de boicote do último festival. É como eu vejo. Tanto que os co-realizadores estavam responsáveis por um palco muito mal construído, por uma estrutura que era
frágil pra caramba para enfrentar as chuvas que já eram previstas de acontecer. Então, assim, é muito estranho que esse festival tenha sido realizado da maneira como ele foi realizado em 84. E acho que os organizadores originais acreditavam que aquilo não podia morrer nunca e que nada ia fazer aquilo morrer. Mas a força da grana e o ímpeto de alguns produtores enciumados seria suficiente para acabar com o festival. Então, eu acho, isso é o que eu acho. Então, assim, mas eu, com base em muita coisa que eu pesquisei, tá? E com base em muita informação que eu tive de quem trabalhou no festival, sabe? Que eu tiro essa conclusão, né? Não, claro, né? Bomba. E o Levin, não, e o Leivinha também, né? Porque, pô, ele podia estar aí, né? Demais, né? Ele é um cara e ele é um cara de muita visão, porque você fazer isso naquela época, hoje em dia é mais, não tô querendo dizer que hoje seja fácil fazer festival, mas hoje é tudo mais caminho andado, né? Naquela época, Claro, não, e ele teria muito ajuda, assim, ele não estaria fazendo sozinho. Hoje a expertise no Brasil para fazer festival é muito grande, então o Leivinha podia se preocupar apenas com a curadoria, com apresentar talvez, ou com emprestar sua marca, seu nome e ajudar de longe o festival a ser feito, sabe? Com uma galera trabalhando no dia a dia mesmo, suando ali no lugar dele. Isso é o que acontece, né? Com o Medina, por exemplo. Isso é o que acontece com o Nelson Mota, por exemplo. Essas pessoas, elas emprestam a figura, mas quem produz são outras pessoas, né? Então, é um pouco isso que eu acho. Eu gostaria muito que o Leivinha fosse um desses caras hoje. Que ele tivesse conseguido se construir como um realizador de festivais de música ao ar livre e que estivesse nativa até hoje fazendo isso. E acho que a chance dele foi minada por interesses que não batiam com os dele. Eu acho isso. Eu defendo meus e pessoas. agora, não, você é o advogado. Eu Eu tenho. queria agora É, queria te perguntar, agora, já para a gente encerrar nossa entrevista, é sobre justamente o próprio documentário, né? O Barato Jacanga, ele foi vencedor do prêmio lá de júri de documentários musicais, do Inédit, né? E isso. como foi para você, e agora eu já saio do Águas Claras e saio para o teu produto e da repercussão que ele trouxe para você e também geral, né? Como foi essa repercussão para você desse prêmio e também de outros também, né? De como Sim. foi para as pessoas chegando para você falando, caramba, eu não descobria, não fazia ideia desse festival e etc, né? A repercussão foi muito maior do que eu imaginava, né? O filme estreou fora do Brasil, estreou na Itália, passou por nossa, uma infinidade de lugares assim na Ásia, na África, na Europa, passou em tudo quanto é lugar e a gente teve a sorte de ser premiado em alguns festivais. Ele no Brasil ele estreou no maior festival de documentários, que é o É Tudo Verdade, estreou com destaque, foi capa da Folha de São Paulo. Eu dei entrevista no Bial, nossa, foi uma quantidade de coisas boas que o filme trouxe para mim e para quem esteve na realização do filme. Foi fantástico. Para o Leivinha também, acho que trouxe uma nova força, um novo gás também para o Leivinha. Foi super importante para ele isso. Ele tem hoje um restaurante na Chapada dos Guimarães, que começou a receber um monte de gente, de curiosos, querendo saber mais do festival e tal. E isso deu muito mais energia para ele, assim, né? E vontade de voltar também para esse meio. Então, o filme ganhou vários festivais, ganhou esse no Brasil aqui, que foi o Inédit, que é o Festival Internacional do Documentário Musical. Isso fez com que ele fosse levado para Barcelona. Depois de Barcelona, a gente foi para a Finlândia. O filme passou em Gana, o filme passou em Taiwan, o filme passou em muitos lugares assim que eu nem imaginava que o filme poderia chegar ou dialogar com essas pessoas, né? Porque é um filme muito falado, né? E falado em português do Brasil, assim, então foi muito impressionante para mim assim, a repercussão do filme. O filme também ganhou um prêmio de melhor, um prêmio do público também, não só esse do júri, mas de público no Festival Arquivo em Cartaz,
que é um festival do Arquivo Nacional, Ótimo. valorizando a pesquisa de arquivo do filme, que eu acho que é o principal mesmo do filme, é o arquivo dele, é a história que ele revela através de imagens de época. E o filme também foi indicado ao Grande Otelo, né, que é o nosso Oscar aqui do Brasil, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E estava lá eu, com o meu primeiro filme, concorrendo com monstros já do documentário brasileiro, assim, né? Então, Marcelo Gomes, né, que naquele ano até venceu, e uma quantidade de realizadores que eu não imaginava conhecer, assim, por conta desse filme. Então foi muito bacana a repercussão, e o filme logo em seguida entrou na Netflix, ficou 5 anos lá, e agora a gente está migrando para uma outra plataforma de streaming que em breve eu espero anunciar. Ah, que maravilha. Muito obrigado, Thiago. Foi uma honra poder ter conversado contigo, trazer um pouco dessas histórias, dessas novas histórias à tona também do documentário. E olha, aqui vai um convite aqui, pessoal. Qualquer coisa nos seus trabalhos futuros, assim, no que precisar, estamos aqui para divulgar sempre, viu? As portas estão abertas aqui para você. E assim, quando entrar o Barato de Akanga em qualquer streaming que for, a gente vai Eu avisar aviso o vocês. pessoal. E por favor, sinta-se convidado aqui para estar aqui outras e outras e outras e outras vezes. Foi uma honra poder conversar contigo também sobre a história desse festival muito legal. Muito obrigado a todos também que assistiram aí o nosso vídeo. Até o próximo vídeo de entrevistas. Tchau, tchau.